Você já conheceu alguém que tenha certeza de tudo, mas só fala bobagem? Ou aquele amigo que aprendeu uma coisinha sobre um assunto e já se acha um especialista? Pois é, isso tem nome e não é arrogância, é ciência. Hoje você vai entender o que é o efeito Dunning-Kruger, porque ele afeta mais pessoas do que você imagina e como ele pode estar influenciando suas decisões, seu aprendizado e até seu futuro. Fique até o fim, porque o ponto mais perigoso dessa curva é também o mais comum e talvez você esteja nele agora. E se esse tipo de conteúdo te faz pensar diferente, se inscreve no canal. Aqui a gente fala de comportamento, economia, psicologia, inovação, mas acima de tudo, do que realmente impacta a sua vida. Em 1995, dois homens invadiram um banco em Pittsburgh, nos Estados Unidos, sem máscaras, sem disfarces, apenas com o rosto lambuzado de suco de limão. Sim, suco de limão. Eles acreditavam que isso os tornaria invisíveis para as câmeras de segurança. A ideia era simples. Limão era usado como tinta invisível em cartas escritas à mão. Então, por que não usar no rosto? Um dos criminosos chegou a testar com uma câmera Polaroid e não viu o próprio rosto. Claro que a câmera provavelmente estava com defeito, mas a confiança deles era tamanha que nem cogitaram a hipótese de estarem errados. Foram presos no mesmo dia, sem resistência, sem fuga, apenas com o rosto ardendo de limão e vergonha. Esse caso bizarro chamou a atenção de David Dunning, professor de psicologia social da Universidade de Cornell. Ele pensou: será que existem pessoas tão ignorantes que nem percebem que são ignorantes? Foi aí que ele convidou seu aluno Justin Kruger para investigar esse fenômeno. O que eles descobriram mudaria para sempre a forma como a ciência entende a incompetência. Dunning ficou tão intrigado com o caso do limão que chamou seu aluno Justin Kruger para um experimento. Eles queriam entender até que ponto a incompetência pode afetar a percepção da própria realidade. Eles aplicaram testes de lógica, gramática e raciocínio em dezenas de voluntários. Depois pediram que cada um avaliasse seu próprio desempenho. O resultado foi chocante. Quem foi pior achou que tinha ido muito bem. Já quem foi melhor subestimou seu desempenho. Ou seja, quem sabe pouco tem uma confiança desproporcional e quem sabe muito duvida do que sabe. Eles batizaram esse fenômeno de efeito Dunning-Kruger e perceberam algo ainda mais profundo. A ignorância por si só tira da pessoa a capacidade de perceber que é ignorante. É como tentar sair de um labirinto sem saber que está dentro de um. Desde então, o efeito foi observado em vários contextos: política, ciência, medicina, esporte. Um estudo da Universidade de Stanford mostrou que pessoas que espalham fake news sobre vacinas tendem a se considerar mais bem informadas do que especialistas da área. O problema não é só falta de informação, é a ilusão de que já se sabe o suficiente. Existe um gráfico que explica esse fenômeno com perfeição. No eixo horizontal, o quanto você realmente sabe sobre um tema. No eixo vertical, o quanto você acha que sabe. Quando começamos a aprender algo novo, a curva de confiança dispara. Achamos que já entendemos tudo. É o pico da estupidez. É aí que muita gente se sente confortável o suficiente para opinar, criticar e até ensinar. Mas logo em seguida, vem o choque com a realidade. Quanto mais você estuda, mais percebe o quão pouco sabe. E aí, a confiança desmorona. Esse momento é conhecido como Vale da Humildade. Muitos desistem aqui, acham que nunca vão entender o assunto. Mas, na verdade, é aqui que o verdadeiro aprendizado começa. A partir daí, o conhecimento cresce de forma mais consistente e a autoconfiança se reconstrói com base real. Um estudo da Universidade College London mostrou que o cérebro humano tende a superestimar suas habilidades logo no início de qualquer processo de aprendizado. Isso acontece porque o cérebro busca economia cognitiva. Ele prefere acreditar que já aprendeu o necessário para gastar menos energia com dúvidas. Mas quem persiste, avança. E é nesse avanço que está a diferença entre o amador barulhento e o especialista silencioso.
O efeito Dunning-Kruger não é só engraçado, ele pode ser perigoso, muito perigoso. Imagine um médico recém-formado que confia demais em si e toma decisões precipitadas, ou um investidor iniciante que aposta alto em criptomoedas, porque viu um vídeo no YouTube. Ou ainda um jovem que acabou de tirar a habilitação e já tenta fazer manobras radicais. O excesso de confiança pode custar vidas, fortunas e oportunidades. Um estudo do Journal of Safety Research mostrou que os motoristas mais perigosos são justamente os que superestimam suas habilidades. E mais de 80% dos motoristas nos Estados Unidos acreditam dirigir acima da média. Mas estatisticamente, isso é impossível. Alguém está se enganando e se colocando em risco. Esse efeito também é visível na política e nas redes sociais. Pessoas com pouco ou nenhum conhecimento técnico se sentem confiantes para discutir vacinas, economia, ciência, direito. Um estudo da Universidade de Washington mostrou que os maiores disseminadores de fake news sobre Covid-19 eram justamente os que se julgavam mais informados. Eles não tinham dúvida, tinham certeza. E essa certeza, sem base real, pode influenciar decisões públicas, votos e até legislações. Ignorância com confiança é como dirigir um carro em alta velocidade com os olhos vendados. Mas tem o outro lado da moeda, a pessoa que estuda muito, que se aprofunda no assunto e mesmo assim se sente um impostor. É a famosa síndrome do impostor. Acontece quando a gente já sabe bastante, mas ainda acha que não é bom o suficiente. É comum entre profissionais sérios, pesquisadores, criadores de conteúdo e até entre pessoas extremamente capacitadas. Mas isso, na verdade, é um bom sinal. Significa que você saiu do pico da ignorância e entrou no caminho real do conhecimento. Já aconteceu de você saber fazer algo, mas não sabe explicar como? Isso tem nome: paradoxo de Polanyi. A gente sabe mais do que consegue expressar. É o músico que acerta o acorde certo no instinto. O enxadrista que sente a jogada, mas não sabe justificar. Ou aquela criança que diz: eu sei, mas não sei explicar. Esse tipo de conhecimento se chama tácito e é a parte do nosso processo de aprendizado desde sempre. Mas também mostra que nem tudo que sabemos conseguimos ensinar. E isso levanta uma questão importante: como ensinar algo que nem sabemos explicar direito, especialmente para uma inteligência artificial? Você sabia que ninguém no mundo é capaz de fazer um lápis sozinho? Essa ideia veio do economista Leonard Read. Para fazer um lápis, você precisa de madeira, grafite, tinta, metal, cola, transporte. Cada etapa exige conhecimento técnico, estrutura, ferramentas, e tudo isso vem de muitas pessoas diferentes. O que parece simples, na verdade é um milagre de inteligência coletiva. Se ninguém consegue fazer um lápis sozinho, imagine um avião, ou um computador, ou entender o mundo. É por isso que o conhecimento humano é interdependente. E quando alguém acha que sabe tudo, é só mais um preso no pico da ignorância. E se nem nós conseguimos explicar tudo o que sabemos, como vamos ensinar isso para uma máquina? Esse é um dos maiores desafios da inteligência artificial. Ela é rápida, precisa, conectada, mas quando entra a subjetividade, a intuição, o sentir que é, ela trava. Porque a IA só pode aprender o que nós conseguimos ensinar. E o que fazer quando nem a gente sabe explicar? Se você chegou até aqui, parabéns. Você já fez o mais difícil: reconhecer que talvez não saiba tudo. O efeito Dunning-Kruger mostra que os mais confiantes nem sempre são os mais preparados e que os mais conscientes muitas vezes vivem em dúvida. Mas essa dúvida é um sinal de sabedoria, de quem escolheu continuar aprendendo todos os dias. Então comenta aqui: em qual ponto da curva você acha que está hoje? Pico da confiança, vale da humildade ou na subida da maestria? E se esse vídeo fez você pensar, se inscreve no canal agora. Aqui a gente vai continuar te mostrando o que ninguém te conta, com dados, com ciência e com a coragem para reconhecer o que ainda não sabemos. E até o próximo vídeo.